Estou avisando vocês. Vocês estão sendo sorriam, vocês estão sendo filmados, né? Então vamos começar. Eu estarei mandando no WhatsApp, no grupo do Zap, entendeu? O grupo do Zap de vocês, o texto da aula de hoje. Na aula ao vivo, o que a gente faz? Tá todo mundo lá reunido. Eu acho mais legal a aula presencial, né? Mas como a gente está nessa pandemia infinita que não acaba, somos convidados a fazer o crisma aqui em casa, né? Não é a Por mesma, enquanto, né? não é a mesma coisa de que fazer o crisma lá na igreja. Na igreja tem seu charme, né? Porque quem conhece a igreja Nossa Senhora da Boa Morte, lá é uma igreja histórica, sabe? E dar aula num lugar tão histórico assim me faz eu me sentir mais inteligente, né? Mas vamos contar com a graça de Deus para que dê tudo certo hoje, né, gente? Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar no grupo do WhatsApp o nosso texto de hoje. E vocês vão ver que é super fácil. Quem está no celular pode abrir o WhatsApp tranquilamente que não vai fechar o vídeo, tá bom? Então é um olho na câmera do celular e um olho no Zap. E a gente vai ler o texto por aqui. Normalmente a gente tem o texto impresso, a gente segue o texto impresso certinho, bonitinho, como na primeira aula. Que foi na primeira aula, tem em mãos o texto certinho, numa folha. E hoje a gente vai ter que usar dessa tecnologia do WhatsApp, né? Então, Posso tentar apresentar, se eu conseguir acessar aqui, né? então está aqui Aí no todo grupo mundo do vê aqui WhatsApp. pela tela. Isso. Está aqui no grupo de WhatsApp um texto, né? Que eu esqueci de colocar o título. Eu vou responder o texto com o título, né? Que hoje a aula é sobre a Santíssima Trindade. Trindade. Então, antes de mais nada, vamos começar com uma oração, né? A Sônia vai conduzir a oração, né? E depois da oração vamos nos apresentar para quem não nos conhece e falar um pouco da aula passada, para quem não esteve na aula passada se situar um pouquinho, e ir logo para a aula de hoje, né? Sem delongas, tá bom? E assim, eu sei que a gente gosta de rezar junto, mas rezar ao vivo não dá certo se todo mundo rezar tudo junto. Vai virar uma feira, porque enquanto um reza Ave Maria, o outro tá no cheia de graça e fica uma feira, sabe? Então a Sônia vai rezar e a gente vai acompanhar em silêncio, rezando no nosso coração. Combinado, gente? Amém. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, te agradecemos por mais um dia de vida, por estarmos aqui reunidos, mesmo online, para o nosso segundo encontro de Crisma e primeiro para os novos que estão chegando. Então, Senhor Jesus, queremos te louvar e te bendizer e pedir também, Senhor, a ação do Espírito Santo sobre todos nós, para que possamos ouvir e entender e depois colocar em prática na nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Por isso, nós vamos agora rezar. Eu vou falar e vocês vão rezar em pensamento a oração do Vinde Espírito Santo. Quem não conhece ainda essa oração, vai ouvindo e mentalizando. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo esteja sempre conosco. Amém. Amém. E nós estamos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria estar com vocês essa noite. Meu nome é Felipe, eu sou
professor de filosofia, estou pós-graduando em História Medieval. Essa apresentação é para quem não nos conhece, a maioria aqui estava na última aula, né? Então, vou ficar fazendo aqui um discurso sobre mim, né? Mas eu estou aqui, eu sou catequista de adultos da Igreja Nossa Senhora da Boa Morte já faz uns 3, 4 anos, né? Mas, E então a gente fica muito feliz por essa oportunidade de estar aqui mais um ano, né? Esse ano de pandemia, esse ano difícil, mas é muito bom ver que essa turma ela está cheia, ela está com alunos interessados, com alunos que querem aprender. Isso é bom para quem quer ensinar, um professor que quer ensinar, ter alunos que querem aprender facilita muito, né? Porque é muito ruim você dar aula para alguém que está desinteressado. E o bom de você dar aula para quem é crismando adulto é porque normalmente crisma você faz quando você é molequinho, né? Muitas vezes por não obrigação, muitas vezes por questão social. E quem é adulto está fazendo crisma porque realmente ele quer aprender, né? Ele quer fazer porque ele quer. Ele está usando da sua liberdade, seu livre-arbítrio, entendeu? Então, muito feliz em receber vocês. Agora quem vai se apresentar é a minha mãe, a segunda catequista. Fala, mãe. oi, meu nome é Sônia Maria, eu sou a mãe do Felipe, esse garoto lindo. Dou Não, catequese não pode mentir. na, na Aliança de Misericórdia, na Igreja da Boa Morte, há uns 10 anos por aí, já até pedi a data. Então, 9 anos. E sou casada, tenho 6 filhos, sou missionária de Aliança de Misericórdia, missionária de aliança e não missionária de vida, há mais de 13 anos. E estou aqui, né? Participo muito da intercessão, nas missas de cura e libertação, na Crisma, e em tantas outras funções também, na liturgia da Igreja Boa Morte, e por aí afora, tudo que a comunidade pedir, a gente está junto aí. É isso aí. Vamos agora, quem está aqui pela primeira vez, se apresentar para quem está chegando. Vou começar pela mais tímida, a Marina. Marina, ela tá como convidada, né? Marina, se apresente aqui pro povo aqui. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Oi, Marina. Marina. Oi, Sônia, tudo bem? Tudo bem? Eu tô muito feliz de estar aqui essa noite. Eu sou amiga do Felipe, esse menino lindo, né? Amiga da mãe dele também, a Sônia. Mais uma E mentirosa aí, ó. eu já fiz a Crisma faz uns anos já, mas eu sempre tô no pé do Felipe, querendo aprender as coisas, querendo tirar dúvidas. Sempre querendo buscar. Eu acho que Deus é um mar de coisas boas, né? Que a gente não se cansa de buscar, de penetrar cada vez mais e parece que ainda falta, né? Sempre vai faltar um pouco. Então, eu quis participar desse momento com vocês. Eu acho que esse momento a gente é muito privilegiado de poder estar falando de Deus, de poder estar com esses dois catequistas muito competentes, muito bons, né? Que é a Sônia e o Felipe. Então eu acho que somos muito privilegiados. Eu quero agradecer vocês. E quero parabenizar os meninos aí que vão se crismar, né? Que continuem, sigam firme e fortes, né? Não é E fácil não, isso. Marina. Não Não é é fácil fácil. não. Já falo assim pra eles. Não é fácil, gente. Não é Mas fácil, não. é gratificante o caminho. Quem é o próximo aí? É a Débora, né? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Débora, é minha primeira vez com a Crisma, né? É uma coisa nova, eu sempre estou em busca de conhecimento, sou estudante de jornalismo e eu gosto de conhecer, eu gosto de saber, eu gosto de entender, né? E eu gosto de tudo que vem de Deus, então é uma grande força que eu tiro dentro de mim. Além disso,
eu tenho essa sede de conhecimento, gosto muito de ler, gosto muito de escrever, Somos então, dois. para mim é incrível. Gente, é muito bom. Legal. Obrigada pela resposta. Tem mais algum novato aí? Que eu comi bola? Queria mais um, mas teve que trabalhar. Ah, então tudo bem. O trabalho... É importante trabalhar. Mas é por Ele vai isso... ver o vídeo. Olha, graças a Deus a tecnologia nos proporciona a possibilidade de gravar as coisas, né? Pra gente ver depois, né? Mas não tem desculpa. Só pode faltar na aula de crisma presencial quem tem o trabalho na hora, assim. Quem tem... A Marina sabe, comigo a tolerância é zero, né? Quem tem trabalho na hora, né? Ou quem tem um motivo de saúde, ou um motivo que é muito grave, né? Porque a gente não é desumano, né? Ai, meu pai tá na UTI. É claro que você não vai pro crisma, né? Pelo amor de Deus, né? Vai ver seu pai, né? Mas tirando isso, tirando essas coisas, tirando essas coisas que Urgência. são extraordinárias, a gente fica com o ordinário, né? O ordinário é crisma toda sexta, 8 da noite, de preferência presencialmente lá na Boa Morte, mas extraordinariamente agora online, e mais que isso seja o nosso normal. Então vamos parar de... A gente já fez uma introdução, a gente já quebrou o gelo, né? Mas eu acho muito estranho dar aula no computador, de verdade, né? Mas quebrando esse gelo, a gente vai falar agora um pouco especialmente para Marina, um pouco para Débora, o que foi a nossa aula passada, onde que a gente falou sobre a existência de Deus, né? E a Sônia vai disponibilizar para vocês depois um material, né, que a gente usou, né? Pena que aquela aula não foi gravada, eu não tive esse insight, né? Seria muito útil para vocês, mas a gente falou sobre a existência de Deus, algumas coisas que fazem o ser humano criado diferente de todos os animais, porque você percebe que o ser humano é diferente do cachorrinho, é diferente do leão, e qual que é a diferença que o ser humano tem dos outros animais? É que o ser humano ele tem uma intelectualidade, né? O ser humano ele é capaz de fazer coisas que os animais não conseguem. Exemplo, o ser humano ele é capaz de fazer uma música, né? Você não vê os macacos, por mais avançados que eles sejam, eles não compõem partituras, eles não escrevem canções, eles não resolvem equações de segundo grau, eles não fazem raciocínios lógicos, entendeu? Os animais eles vivem no instinto, o ser humano não. O ser humano ele é capaz de olhar para si, ele é capaz de se perceber, de se autorrefletir e se questionar de onde que ele veio, para onde que ele vai e aonde que tudo acabará, né? E nisso a gente viajou bastante naquela aula, que foi uma aula muito filosófica, sobre as questões existenciais. Por que eu existo, né? Para que eu fui colocado nesse mundo? E que dentro de nós tem um buraco, assim, né? Eu não sei se vocês percebem, dentro de nós tem um anseio, né? A gente nunca está feliz com tudo, né? A gente nunca está contente com tudo. A gente pode fazer tudo na nossa vida. A gente pode conseguir carro, casa, emprego, ser bem sucedido financeiramente, afetivamente, mas a gente sempre vai ter dentro de nós essa coisa de que não é suficiente. Ou seja, essa incompletude, essa questão existencial, que tudo que tem dentro de nós é vazio, é oco e parece que a conta não fecha, o buraco não fecha. Ora, o ser humano ele tem um desejo infinito. E esse desejo infinito, ele foi colocado na natureza do ser humano. Então você pode ver que todas as culturas do mundo, as pessoas vão tentar responder e ver por que elas têm um buraco dentro de si, né? E elas vão ao mesmo tempo olhar para a natureza, maravilhar-se com toda aquela natureza e perguntar: quem foi que fez tudo isso? Quem foi que me fez, em primeiro lugar, e quem foi que fez tudo isso que está à minha volta, né? E nisso a gente falou um pouco de filosofia platônica, filosofia aristotélica, a gente até falou de Nietzsche, né? Foi uma aula muito filosófica.
E para resumir a história, para mim não dar a aula passada tudo de novo, e eu me empolgo, né? A gente concluiu que pelos efeitos da natureza, a gente consegue detectar uma causa que é superior. E todas as culturas, elas acabaram vendo que o ser humano e o mundo existente é algo que é limitado. E que existe algo que é infinito que criou tudo, né? E nós chegamos à conclusão que aquilo que criou tudo é Deus, porque Deus ele é causa, ele causou todas as coisas, e tudo que nós vemos no mundo são os efeitos da criação de Deus. Deus ele criou e continua criando as coisas até hoje, só que nós não vemos a causa, né? Eu usei o exemplo mais besta que eu podia usar. Eu peguei essa garrafa aqui, né? E eu fui lá e derrubei ela na mesa, né? E eu perguntei pro pessoal, quem foi que derrubou a garrafa? Né? Aí foi você, Felipe. Beleza. Então, quem é a causa da garrafa ter caído? Aí todo mundo falou. Foi o Felipe. Então, o mundo, a gente nasceu vendo a garrafa caída. E a gente sabe que alguém derrubou essa garrafa. Mas a gente não sabe quem exatamente. Mas a gente sabe que alguém derrubou. Né? E a gente chegou à conclusão, uma conclusão racional. Né? Uma conclusão racional, que tem que haver algo que move as coisas, que causa as coisas, né? Algo que causou as coisas pela primeira vez, né? E a gente falou de Santo Tomás de Aquino, a gente falou da filosofia de Santo Tomás de Aquino e concluiu que só pode ser Deus, né? Mas a gente parou por aí, a gente não entrou nos mistérios de Deus, certo? E a gente passou uma lição de casa, eu não esqueci, tá bom, gente? Quem está entrando hoje escapou, né? E que a gente pediu para cada um escrever sobre alguma qualidade de Deus, justamente para a gente introduzir essa parte mais teológica de Deus, porque a primeira aula ela foi filosófica, né? A gente falou de Deus enquanto o ser humano racional consegue e tem sede de buscar. A gente falou de uma aula existencial, assim, sabe? Pra parar, pra pensar, pra ficar com aquela cara assim, olhando pro céu assim, pensando na aula. Foi aquele tipo de aula. Hoje as coisas vão começar a ficar um pouco mais teológicas, um pouco mais técnicas. Então a gente passou uma lição de casa para cada um ver uma qualidade de Deus, né? Então, a gente pode começar pelo Pablo, né? Já que ele está sendo o nosso anfitrião hoje, porque quem chamou a turma foi o Pablo, né? Então ele pode ler. Ninguém é obrigado a ler. Se falar, Felipe, eu não quero ler, eu quero mandar para você e você me fala, então eu respeito. Eu quero que ninguém se sinta intimidado a fazer as coisas aqui, que tudo seja um ato de liberdade. Então fiquem à vontade. Por livre e espontânea pressão, eu vou começar aqui. Sim, eu vou confessar aqui para você que eu não fiz, tá? Que eu me esqueci completamente. Eu acho que eu consigo imaginar alguma coisa. Eu imaginei na sexta-feira passada e algo que realmente eu imagino muito assim, quando eu imagino a palavra, né? Que Deus é luz, ele seja luz, né? E tudo aquilo que é trevas não é Deus, né? Mas não as trevas aqui que a gente vê também, né? Mesmo essas trevas também fazem parte de trevas, assim, tudo aquilo que não gera ação, né? Luminosidade, né? Então, eu imagino que Deus seja luz. Então, assim, perdão por não ter escrito, mas esqueci completamente. Perfeito. Perfeito. Você entrou numa... Era isso que eu ia escrever, né? Isso. Escrever é mais uma colinha para vocês, mas... né? Mas, Pablo, muito bom. Você vai entrar essa questão da luz. A gente vai entrar nela hoje, não profundamente, porque não dá tempo, né? Mas... vai ter uma parte que a gente falar que Jesus, em comparação a Deus, é luz da luz,
né? Que Deus é luz. Mas quando fala luz, não é essa luz, tipo, a lâmpada, né? Mas, tipo, significa outra coisa que a gente vai tentar ver, né? Porque essa é a aula mais difícil de todo o Crisma. E se vocês não entenderem, é porque vocês realmente intuíram bem, entendeu? Porque não é para entender, entendeu? Porque a gente vai falar do mistério mais mistério de todos, né? Mais inefável que a Trindade. Então vamos lá, Dias. Tá Daniel Dias, mas qual é o nome seu mesmo? Acho que o áudio tá desligado, não tô conseguindo escutar. Alguém tá escutando? Não tô conseguindo escutar, não. E aí, enquanto você vê a questão do áudio, eu vou passar pra Stephanie, então. Daqui a pouco a gente volta em você. Stephanie, eu sei que você está aí. Oi. Oi. Tudo bom, Stephanie? Você não quer mostrar seu rostinho hoje? Não, tenho muita vergonha, sou tímida. Ah, tudo bom, tudo bem. Mas aí você pode falar pra gente sobre... Eu escolhi o tema pra ela, tipo, eu falo da liberdade, mas eu falei, Stephanie, você vai falar da misericórdia. Da misericórdia. Eu tinha colocado uma coisa, mas não sei se tá certo. Eu coloquei que misericórdia é quando Deus perdoa os seus pecados e dá uma liberdade, sabe? Tirando seus pecados dos pecadores, essas coisas. Muito bom. Porque pelas nossas faltas, nós não merecíamos, na verdade, perdão, né? Então, o perdão de Deus é misericórdia, né? E a gente vai ver o que significa misericórdia mais a fundo depois, né? Que misericórdia, vamos dizer, você é misericórdia, né? Vem do latim misere, miséria e córdia, ou seja, concórdia da miséria, ou seja, você tem, sabe aquela pessoa que dá dó? Diante de Deus a gente é aquela pessoa que dá dó, né? Porque imagina, né? Deus é bondade, é luz, é tudo, e a gente é o quê, né? Se a gente for parar e olhar a nossa vida, a gente não merece olhar a face de Deus, certo? E Deus, ele olha a nossa miséria e tem concórdia, ou seja, ele tem misericórdia da nossa miséria, né? Quem mais? O Mateus aí falou que ia falar da justiça, né? Mas não sei nem se ele tá ouvindo. Falou que tava jantando, né? Então, conseguiu consertar o microfone? Não sei. Ah, conseguiu. Tô te ouvindo. Oi, boa noite. É Mônica, meu nome é Mônica Dias e eu coloquei que Deus para mim ele é amor, né? Além de tudo que ele é amor. Bom. Amor infinito, né? Capaz de dar tudo por a gente, né? Para resgatar, para nos salvar, né? Deu seu filho por a gente e para mim ele é amor. Muito bom. João, acho que é 8:10. Eu não sei exatamente. Guardar versículo bíblico não é comigo, né? Diz Deus é amor, né? Durante o curso a gente vai falar sobre o amor de Deus, né? E então a gente saiu um pouco daquela coisa do o Deus, eu vi o efeito de Deus no mundo, então ele existe porque ele é causa. E a gente vai um pouco ainda entrar no mistério de Deus, né? Porque apesar de a razão poder inteligir Deus, ela não é capaz de ver a Deus, muito menos de entender a Deus. A gente consegue, pela razão, chegar à conclusão que ele existe. A filosofia vem até aqui. Mas Deus, ele se revela, né? E se Deus não se revelasse, nós nunca mesmo ia saber nada de Deus, né? E a questão é que Deus, ele é um.
Deus é único. Um Deus. Mas ao mesmo tempo, ele é três. Mas é três deuses? Não, é um Deus em três pessoas. Ficou confuso? Eu também. Então, o que a gente vai fazer para resolver isso? Vamos na leitura do texto, né? O texto está no WhatsApp. Todo mundo conseguiu entrar no WhatsApp, viu o texto. Acho que a Marina está sem o texto. Deixa eu mandar o texto para a Marina. Todo mundo pode entrar no WhatsApp e vamos ler o texto, né? Deixa eu mandar aqui para a Marina. É muito melhor quando a gente tem um papelzinho na mão. Eu gosto de papel, não gosto de PDF, não, eu gosto de papel, né? Eu gosto de... Pra mim dói os olhos, né? Ficar lendo... Então eu vou mandar aqui pra Marina, né? A sensação que nós temos ao ter uma aula online é que ela é um pouco travada, né? Quando você tem uma aula com os alunos ao vivo, a coisa discorre mais naturalmente. Isso é natural, porque apesar de a gente estar falando um com o outro, a gente não está perto do outro e isso é muito estranho, né? Mas eu espero que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar a que isso flua mais naturalmente. Então vamos lá. A minha mãe, a Sônia, vai iniciar a leitura, entendeu? E eu, com a capacidade que Deus me deu limitada, vou tentar jogar um pouco de luz em cima deste texto, né? Mas quem tiver uma contribuição, tem um negócio aí, levantar a mão. Levanta a mão, eu paro a aula na hora e vocês deem a sua contribuição, porque eu aprendo muito com meus alunos sempre, entendeu? E a pessoa que mais vai aprender nessa aula hoje vai ser eu, porque o professor é o que mais aprende, sempre. Então vamos lá, Sônia. Felipe, eu dou uma dica para você. Fica de olho no relógio, que nós temos 3 páginas para discorrer, tá bom? Sim, senhora. Vamos ler rapidão. Tá. São Gabriel, eu coloquei assim a Trindade Santa, tá? Eu mesmo coloquei o meu. São Gabriel Arcanjo, ao visitar Nossa Senhora em Nazaré, trouxe-lhe uma notícia que ninguém poderia imaginar. O Filho de Deus excelso, Criador do céu e da terra, iria fazer-se homem por meio de uma virgem, sobre a qual viria o Espírito Santo. Ali, nas brevíssimas palavras que compõem a Anunciação, é revelado o mistério, escondido desde todos os séculos, da Trindade Santíssima. O anúncio da encarnação coincide, pois, com a revelação do mais sublime mistério de Deus. Parou? Então, no antigo, se você falar para um judeu ou um muçulmano, olha, meu amigo, Deus ele é uma trindade. Eles vão fechar a cara e vão falar para você ir para o manicômio. Por quê? Porque para eles isso não condiz. Por que não condiz? Principalmente para os judeus. Porque os judeus eles acreditam apenas no Antigo Testamento e não no Novo. O porquê disso a gente vai ver em outras aulas. Mas os judeus, eles só veem sentido no Antigo Testamento. Eles não aceitam o Novo Testamento. E no Antigo Testamento não está claro. Deus ele se apresenta como uma única pessoa, mas não como 3. Né? Não está claro a Santíssima Trindade no Antigo Testamento. Né? Agora, depois do Novo Testamento, depois da vinda de Cristo, como que Cristo veio? Cristo veio através da Virgem Maria, né? E quando Cristo ele vem através da Virgem Maria, Maria ela não ficou grávida carnalmente, como todos nós nascemos de uma relação conjugal entre um homem e uma mulher. E quando a Virgem Maria ela engravida, ela não engravida de um homem, ela tem uma Imaculada Conceição, ela tem uma imaculada, ela tem uma santa concepção de Jesus através do Espírito Santo, certo?
Então, por que o texto começa assim? Porque o texto ele começa que é a primeira vez que a gente tem uma ideia da Trindade na Bíblia é quando Maria ela concebe Jesus, porque Deus Pai quer enviar o seu filho através do que? Do Espírito Santo, né? Só que nessa questão é nova, é uma novidade. É uma novidade. Os judeus até hoje, é uma novidade de 2000 anos, né? Os judeus até hoje não aceitam isso. Por quê? Porque eles não acreditam na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Continua o texto, mãe. É verdade, sim, que em várias páginas do Antigo Testamento, essa verdade se encontra como que sugerida, indicada ou insinuada de forma mais ou menos vaga e remota. No livro do Gênesis, por exemplo, Deus fala muitas vezes em plural. Os livros sapienciais, por sua vez, referem-se em inúmeras ocasiões à sabedoria divina e à sua geração a partir de Javé. Também o Espírito de Deus aparece em diversas passagens do texto sagrado, mas é só no Novo Testamento que essa verdade seria posta sobre a luz clara, sobre a clara luz. O Deus Uno, revelado a Israel e ignorado pelos pagãos e politeístas, é trino em pessoas. Então, o que nós temos no Antigo Testamento sobre Deus ser trino? Algumas sugestões, né? Não sei se minha mãe preparou o Gênesis 1, 26. Sim. Então minha mãe vai ler essa passagem. Quem tiver a Bíblia, pode estar abrindo no Gênesis 1, 26, 3 e 22, 11 a 7. Não precisa abrir, a gente vai escutar aqui, entendeu? Mas logo pra frente todo mundo vai ter que ter sua Bíblia, né? Ou quem não tiver não tem desculpa, tem aplicativo, né? Então, e a gente vai estar abrindo a Bíblia e lendo juntos em aula. Aí no começo ainda é um boi, né? Vocês estão ainda no modo Waze, né? Tá fácil. Vamos lá, mãe. Deus disse, Gênesis 1, 26. Deus disse, façamos o ser humano à sua imagem e segundo nossa semelhança. Vocês já mataram a charada? É difícil, né? Deus ele diz, façamos. Ele não disse, eu farei. Eu farei o homem à minha imagem e semelhança. Mas ele diz, façamos. Deus está falando com quem? Ele é esquizofrênico? Não, Deus está falando com alguém, né? Façamos, né? E ele está falando com o quê? Com um anjo? Não, o anjo não pode fazer, né? O anjo não tem poder de criar, né? Então ele está falando com alguém que é semelhante a ele mesmo, porque falando façamos é uma ação. Ação de quê? De criar. Quem pode criar? Somente Deus. Mas Deus está falando no plural, né? Então, não dá tempo de ler todas essas passagens, né? Que diz que nos livros sapienciais falam da sabedoria, né? A sabedoria de Deus, que vem de Deus, né? Isso é o que a gente chama de o verbo de Deus, né? Que logo no Novo Testamento o verbo se fez carne e habitou entre nós, que é quem? Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ou a sabedoria de Deus, que é o Espírito Santo, né? Eu não sou capacitado ainda para fazer essa exegese e falar, é isso, né? Mas na Bíblia, é que eu quero que vocês entendam, que na Bíblia tem sugestões, tem indícios que Deus ele se revela através de pessoas diferentes. Mas aí a gente pensa, mas se é pessoas diferentes, então são pessoas, são naturezas diferentes, né? É uma pessoa aqui, outra, porque aqui a gente tem 10 pessoas nessa sala, 8 pessoas nessa sala. E cada um é um indivíduo subjetivo. Mas quando a gente fala da Trindade, a gente não a Trindade são 3 pessoas que compartilham a mesma natureza.
Então, eu não vou explicar isso agora, porque isso vai surgir mais para frente no texto. Então, só para vocês terem a noção do mistério que é a Santíssima Trindade. E como que a nossa inteligência humana limitada não consegue aprender 100%. E nessa vida a gente não vai aprender 100%. E nessa aula, quando eu dou essa aula, normalmente eu falo de um exemplo de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho era um santo da igreja, um doutor, o cara que decorou a Bíblia, comentava os livros da Bíblia, né? E um dia ele estava andando na praia. Presta atenção nesse exemplo, ele é muito importante. Ele estava andando na praia pensando como que a Santíssima Trindade poderia ser, né? Ele estava pensando, ele estava querendo colocar a Santíssima Trindade numa fórmula, sabe? Do qual ele pudesse explicá-la, entendê-la 100%. Ele queria explicar o mistério da Santíssima Trindade, ele queria entender tudo aquilo. Correto? E o que aconteceu? Ele viu na praia uma criancinha, e aquela criancinha, ela abriu um buraquinho na areia assim da praia, e ela pegava com as mãozinhas dela assim um golinho de água e jogava dentro do buraquinho. Ela ia lá na praia, pegava mais um golinho de água e jogava dentro do buraquinho. E assim, o Santo Agostinho ficava observando isso, mas o que essa criança tá fazendo? Ele foi lá, foi perguntar pra ela: mano, o que você tá fazendo? Ela: eu vou colocar o mar inteiro dentro desse buraquinho. Aí o Santo Agostinho olhou pra criança: não, você é ingênuo, né? É impossível. Olha o tamanho do mar, olha o tamanho desse buraco. Aí a criança falou assim: é mais fácil eu colocar o mar dentro desse buraco do que você explicar a Santíssima Trindade. Entenderam? Qual a moral da história, né? Aquela criança era um anjo que Deus enviou para consolar Agostinho, né? Falando: ó, Agostinho, parabéns, você é um grande teólogo, mas sua inteligência vem até aqui. Você é um buraquinho, eu sou um mar. E é impossível enfiar o mar dentro de um buraco, né? Então, então fiquem tranquilos. Nós somos, se Santo Agostinho era um buraquinho, a gente é menos que isso. Então a gente pode ficar tranquilo, a gente não vai aprender tudo. A gente tem que ter uma humildade de base, aquilo que eu falei da outra aula. Então, tendo isso em vista, vamos voltar ao texto da Trindade. Vamos lá, mãe. A Trindade manifesta-se com cada vez mais clareza ao longo da vida de Jesus. Na Anunciação, como vimos, aparece o nome das 3 pessoas divinas. No batismo do Senhor, além disso, toda a Trindade Beatíssima comparece. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e veio do céu com uma voz: Tu és o meu filho bem-amado, em ti ponho a minha afeição. E Jesus, ele estava lá, né? Jesus foi batizado, né? E quando Jesus foi batizado, Jesus, Deus Filho, foi batizado e veio o Espírito Santo em forma de pomba. E do céu veio a voz do Pai: eis aqui meu filho amado, a quem ponho minha afeição. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E Jesus, quando ele veio clareando, né, aquilo que estava no obscuro para os judeus, porque Deus, ele se revela. Os judeus, até hoje, por não aceitar a revelação de Jesus Cristo, eles não entendem muitas coisas de Deus, né? E quanto nós cristãos entendemos mais, entretanto não entendemos tudo, porque, como eu falei, mar, buraco, mar, então vocês já entenderam, né? Então vamos lá, mãe. Jesus faz questão ainda de referir-se ao Pai na última ceia. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. João 14. E pouco depois, no mesmo sermão aos apóstolos, acrescenta: mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. O episódio da transfiguração, a fórmula sacramental do batismo,
ensinada momentos antes da ascensão, são outros tantos exemplos em que se atesta com toda clareza a divindade de Cristo, sua filiação ao Pai e a união com o Espírito de ambos. Eu não sei se minha mãe, ela destacou essa passagem de Mateus 28, 19. 28, 19. Você abriu, mãe? Você quer que eu abra? Eu tenho aqui já, vou parar. Isso. Ela vai ler para a gente ter uma ideia. Ó, Jesus, ele está ascendendo aos céus. A gente vai ter uma aula sobre a vida de Jesus. É fantástica essa aula, né? Mas já para dar um spoiler, né? Um spoiler que todo mundo conhece, né? A vida de Jesus, né? Tá passando na TV, né? Não é nada a ver com aquela novela da Record, pelo amor de Deus, por favor. Que tem uns absurdos, né? Tem coisa que... Mas tem filmes muito bons sobre Jesus, né? E depois eu posso estar indicando para vocês. Achou, mãe? Sim, Mateus 28, 19 diz assim: E depois fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinar-lhes a observar tudo que vos tenho ordenado. Então, aqui Jesus, ele dá uma fórmula para o principal sacramento de todos, né? Quem vai se batizar, fique feliz, né? Que você vai ouvir da boca do Padre: eu vos batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E de onde que vem isso? Vem do próprio Jesus. Antes de Jesus subir aos céus, ascender aos céus, ele deixou essa fórmula para nós. E se Jesus não fosse Deus, e se o Espírito Santo não fosse Deus, a fórmula certa do batismo seria: eu te batizo em nome do Pai. Acabou. Entendeu? Mas como Deus é 3 pessoas e uma só natureza, então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom? E por isso que quando... Sônia levantou a mão, já vou passar para você. Por isso que quando o batismo que é feito na igreja não tem essa fórmula, ele não é válido. Sabia? Você pode ser batizado por qualquer pessoa. E se for um caso de emergência, um mendigo pode pegar e te batizar. Se ele falar a fórmula: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, a fórmula é válida. Você está batizado. Em caso de emergência, hein? Não vai pedir para os mendigos te batizar na rua, não. Pelo amor de Deus. Agora, só se for em caso de vida ou morte. Agora, se você... se um padre, pode ser o padre mais santo do mundo, pode ser o Papa, se ele te falar: eu te batizo em nome de Jesus, o batismo não é válido. Porque o que importa aqui não é o ministro, né? O ministro é importante, né? Mas não importa o ministro do sacramento, o que importa é a fórmula válida. Mas isso vale para o batismo, né? A Eucaristia já é diferente, você precisa do ministro validamente. Mas isso é assunto para outra aula. Diga, Sônia. Aqui em Lucas 3, 22, diz assim, ó: Tu és o meu filho bem amado, em ti ponho a minha afeição. Esse também foi no momento do batismo de Jesus, onde se confirma também que Jesus é o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Agora vamos ler bastante, hein? Vamos lá, Sônia. Já li essa última frase? Jesus fez questão? Não, agora a igreja nasce, pois, plenamente. A igreja nasce, pois, plenamente consciente de que o seu Deus, uno em essência, é também uma trindade de amor. A falta de categorias filosóficas precisas, de um vocabulário teológico adequado, no entanto, foi uma das causas porque já nos primeiros séculos surgiram entre os fiéis algumas heresias contrárias ao dogma trinitário. Basta pensar, por exemplo, no erro diário, para quem o filho não seria de natureza divina, mas uma criatura muito elevada, subordinada ao pai. Também os
neoptômacos, embora admitissem a existência do Espírito Santo, negavam-lhe a divindade. Agora aqui é importante, gente. O fato de você não entender a Trindade, muitas vezes os apóstolos, os primeiros cristãos, eles sabiam que Deus era trino. Mas eles não tinham palavras para expressar isso. Faltava ali linguagem teológica. Mas muitas pessoas, eu não entendo. Se eu não entendo é porque não existe isso, né? Muitas vezes a gente fala, se uma coisa que a gente não entende, muitas vezes é porque a gente acha que ela não existe. Porque se eu não sou capaz de pensar, não é capaz de existir, né? Isso é uma coisa que hoje a gente chama de ceticismo, né? E muitas pessoas falam, eu creio em Deus. Mas essa história de falar que Jesus é Deus é demais. Essa história de falar que o Espírito Santo é Deus é demais. Então, surgiu um homem chamado Ário, né? E ele falava, não, beleza, Jesus, ele é filho de Deus, mas não é Deus. Ou seja, que Deus, ele criou Jesus. E depois que Deus criou Jesus, ele encarnou Jesus. Então, Jesus não é Deus, Jesus é uma criatura de Deus. Por outro lado, esses pneumáticos, né, pneumatômicos, eles faziam esse mesmo movimento ao Espírito Santo. Ou seja, Jesus é Deus, mas esse negócio de que uma pombinha, o Espírito Santo, esse ventinho é Deus, é demais, né? É demais para minha cabeça. Então, são pessoas que não entendem o mistério, não compreendem o mistério e colocam na sua cabeça, já que eu não compreendo, então não existe. O problema é que eles acabaram espalhando isso, né? Então a igreja teve que se reunir em concílios para combater essas heresias. E quando a gente fala heresias, a gente não tem que pensar no termo pejorativo, né? Tipo, olha, heresia, aí a gente já pensa na Inquisição, aí a gente já pensa na fogueira. Não, heresia é o quê? A igreja, os apóstolos, eles têm uma fé, que é a nossa fé, é a fé que a gente está estudando. E tem as pessoas que não concordam com essa fé e fazem questão de debater, de se opor a ela e ensinar as pessoas o erro delas, entendeu? Tipo, não fica só na questão subjetiva. Eu não consigo acreditar, então eu não creio. Mas, então eu não creio, então significa que não existe, e que você que acredita que Deus é trino, você é besta. Você que acredita que Deus é trino, você é irracional. Você está indo... entendeu? Então eles ficam espalhando. Então isso são heresia. E heresia faz mal para a fé ortodoxa. Então a heresia, ela tem que ser combatida nesse sentido, de você preservar aquilo que veio de Jesus. Você vê que esse ensinamento da Trindade, ele veio de Jesus. A gente está lendo na Bíblia, na Sagrada Escritura, no documento original. Certo? Então, não é uma coisa inventada na nossa cabeça. Entendeu? E teologicamente, a gente prova por A mais B que Deus é uma Trindade. Agora, explicar o que é a Trindade, eu vou ficar devendo para vocês. Pelo fato, desculpe, gente, eu sou humano. Então, vamos lá, mãe. Para confutar estes e outros desvios doutrinários, a Igreja, por meio do seu magistério, com auxílio de doutores e teólogos, foi polindo a sua linguagem até estabelecer, de modo preciso e claro, os termos em que se deve entender e transmitir o mistério da Santíssima Trindade. Essa precisão terminológica, posta a serviço da verdade, disseu, sobretudo nos dois primeiros concílios ecumênicos, o de Nicéia, celebrado em 325, e o de Constantinopla, reunidos poucos anos depois, em 381. Pode continuar. Nesses dois concílios, estabeleceu-se a linguagem canônica que a Igreja passou a utilizar para exprimir sua fé na Santíssima e Augusta Trindade. Aí teve origem, depois de 60 anos de intensos debates teológicos, o chamado Credo de Niceno-Constantinopolitano, que costumamos recitar nas missas de domingo. Pode ler.
Mas como cristão, afinal, deve expressar a sua fé trinitária. A igreja nos ensina. Continua? Continua. A igreja nos ensina a esse respeito que em Deus há uma só natureza ou essência divina, de infinita simplicidade e perfeição. Não existem, pois, nem duas, nem três naturezas ou essências divinas, mas uma só, de sorte que não existe nem pode existir mais do que um só Deus. Acontece, porém, que essa única natureza divina é compartilhada por três pessoas, não no sentido de que cada uma delas fique atenta como uma parte ou porção da essência comum. Não. As três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, comungam da mesma natureza, com plena e perfeita igualdade. Não há, no seio da Trindade, uma mais e uma menos. Todos os três são, portanto, plenamente Deus. Parou. Agora é a hora que o catequista treme, entendeu? As mãos ficam assim, porque é a hora de a gente falar de teologia, né? É a hora de falar da Trindade, a Trindade em si mesmo, né? Vamos lá. Teve os concílios, teve o Ário, os pneumáticos, então teve o concílio de Nicéia e o concílio de Constantinopla. Um era para concluir sobre a Trindade em uma fórmula para a gente expressar a nossa fé. Entendeu? Então, na missa a gente reza: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aí nesse credo diz: e das coisas visíveis e invisíveis, como a gente vai ver daqui a pouco. Crê em Jesus Cristo, né? É verdadeiro Deus, né? Luz da luz, né? Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, criado e não gerado. Quer dizer, olha a heresia aí, eu fui herege agora, hein? Gerado e não criado, consubstancial ao Pai, né? E o que isso significa, né? Que Ário, você está errado, porque se Jesus Cristo ele não for filho de Deus, como que ele vai nos redimir? Uma coisa só pode ser redimida se tudo for assumida. Ou seja, com Adão e Eva, como a gente vai ver nas próximas aulas, a natureza humana foi corrompida pelo pecado original. Ela foi degenerada. A gente tem uma inclinação para fazer as coisas ruins. E se Deus ele não pode assumir tudo que é humano em nós, ele não pode redimir nossos pecados. Não precisa entender isso agora, que a gente vai explicar isso em outras aulas, né? Não fique preocupado com essas coisas. Então se Deus não for Deus, o nosso pecado original ele não pode ser redimido por algo que não seja maior que o pecado, ou seja, Deus. Entendeu? E a gente vai entender isso com a noção de sacrifício, né? Que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas no caso, Jesus ele é Deus, porque Deus ele não criou Jesus. Deus ele gera Jesus, né? É como se Jesus, Deus e Espírito Santo, eles sempre existiram e sempre foram. Eles não tiveram início, eles não têm meio, eles não têm fim. Ou seja, a eternidade para Deus é um eterno hoje. Ou seja, não existe tempo para Deus. Ou seja, na eternidade sempre foi o agora. Enquanto nós estamos no tempo, onde que tem começo e meio e fim a história. Tem passado, presente e futuro. Para Deus nunca houve isso. Para Deus sempre é presente. E Deus ele sempre existiu. Então Deus ele não pôde ser criado. Primeiro, Deus ele não pode ser criado, porque quem criou Deus seria Deus maior que ele. Porque quem cria é maior que a criatura. E Jesus, para ser Deus, ele não poderia ter sido criado por Deus. Então ele sempre teve que ter existido junto com o Pai. Mas a gente fica pensando, o nosso pensamento automaticamente
vai para quê? Vai para distinguir pessoas diferentes. Mas muitas vezes a gente não consegue captar essências diferentes. Felipe, eu não entendi nada. Vamos lá. Todo mundo aqui tem uma essência, certo? E quando eu falo essência, não pense em fumacinha que sai do narguile, não. Entendeu? Quando eu falo essência, eu estou falando de substância. Ou seja, qual é a substância, qual é a essência do ser humano? O ser humano tem algo chamado alma, que é a nossa substância. E eu tenho uma alma, a Mônica tem uma alma, a Stephanie tem uma alma, o Matheus tem uma alma, a Sônia tem uma alma. E cada alma dessa é individual. Beleza? Pablo? Levantou a mão? Não, então, é que assim, né, quando fala Jesus Cristo foi gerado e criado, né? Quando criado, criou, né? Então, era Seu microfone está um pouco ruim, Pablo. não, né? O mundo é uma criatura, né? Uma criação. Agora ele tem a mesma substância do pai, né? Agora um não tem a substância do pai, né? Então, é mais ou menos por causa disso, né? Que fala que é gerado e não criado, né? Eu não consegui ouvir a sua contribuição por causa que cortou seu microfone. Não sei, foi só pra mim, gente? Cortou pra vocês também? Tá pulando. Tá Vocês conseguem me pulando. ouvir ou não? Agora A gente ouve, mas quando você fala um texto, a sua voz começa a pular, a falhar. Não, então, é que quando a gente fala assim, né? Deus foi gerado e não criado, né? Uhum. Então a gente fala gerado, vocês estão me ouvindo? Sim. Quando você fala gerado, você entende uma coisa. Quando você fala criado, imagina assim, que Deus criou tudo, né? Então o mundo, ele não pode ser chamado de filho do Pai, né? Mas é uma criação do Pai. Quando você fala que o Pai gerou, dá para entender que o Filho tem a mesma substância que o Pai, né? Isso. Ele e o Pai, eles têm uma coisa em comum, né? Agora, eles se identificam na essência. não, né? Um não é filho. Um é filho do Pai, não tem a mesma matéria que o Pai. Né? Agora, um pouco, ele me lembrou um ponto importante. Quando Deus cria, ele não cria de algo que já existe. Quando Deus criou tudo, ele criou tudo do nada. Nada existia de material, de palpável. Então, Deus cria as coisas do nada. Do absoluto nada, ele cria tudo. Entendeu? Então, para Jesus ter sido criado, ele teria que ser... vamos mudar Jesus. Aqui não é mais Jesus, aqui é o verbo do Pai. Deus Filho. Que depois Jesus ele vai ter esse nome de Jesus depois que ele encarna no seio da Virgem Maria. Certo? Beleza. Deus Filho, o verbo de Deus. Ele teria que ter sido nada para depois ele passar a ser. Aí ele é criado. Mas ele nunca foi criado, ele sempre foi gerado. Né? E a palavra geração significa que como ele diz, você compartilha de algo em comum, ou seja, você tem a mesma substância, a mesma essência daquilo que te gerou, né? Então vamos avançar um pouco no texto para a gente tentar fechar mais um pouco esse raciocínio. Sônia. Deus é Pai. Deus é Pai, tem um filho, engendrado por ele, no eterno hoje de sua existência. O eterno hoje de sua existência, como eu falei, a existência de Deus é um hoje, é um presente eterno, entendeu? A gente não consegue entender isso porque a gente está no Cronos, né? Cronos é o tempo que é o nosso tempo, presente, passado, futuro. Deus ele está no Kairos, né? E o Kairos é um tempo que não é tempo, é um eterno presente. Então a gente não consegue entender isso porque, logicamente, o nosso cérebro, a nossa natureza, ela não consegue entender um eterno presente.
a eternidade. A gente não consegue entender a eternidade. Vamos lá, mãe. Contemplando-se a si mesmo no espelho puríssimo de sua divina essência, o Pai gera uma imagem perfeitíssima de si mesmo, que o expressa e o reproduz em toda a sua divina grandeza e imensidade. Vamos lá. Imagem perfeitíssima, verbo mental, ideia, protótipo, palavra vivente e substancial do Pai, constitui uma segunda pessoa, em tudo igual à primeira, excetuando a oposição real da paternidade e filiação, que faz com que a primeira pessoa seja o pai e a segunda o filho. Vamos lá. A minha mãe, ela falou que ia preparar um exemplo. Tá preparada, mãe? Tá? É porque eu preciso de uma ajuda para poder fazer, senão eu queimo meu dedo. Então é assim. Quando fala que a pessoa tem a mesma essência, ó, eu vou falar. Ó, enquanto você explica, eu vou buscar ajuda, tá? Tá. Eu vou falar uma coisa que é uma comparação tosca. Vamos dizer, se minha essência. Eu estou colocando a minha alma como minha essência, mas a minha essência tem tantas outras coisas que são minha subjetividade, meu jeito de ser, porque nenhum ser humano é igual ao outro, certo? Mas vamos dizer, vamos pegar 3 pessoas, que é a Marina, a Stephanie e o Matheus. É como a Trindade, é como se a Trindade, a Marina tem uma alma, a Stephanie tem a mesma alma que a Marina, que tem a mesma alma que o Matheus. Ou seja, são 3 pessoas diferentes com a mesma alma. Mas isso é uma comparação ainda muito superficial, entendeu? Porque o que nos individua como pessoas é a nossa alma. É por isso que Deus é um só. Ele tem uma só natureza. Ele tem uma só essência. Entendeu? Eu não vou falar que ele tem uma só alma porque Deus não é humano. Quem tem alma é ser humano. Deus, ele é criador das almas, né? Então por isso que eu falei que a comparação é meio ruim, né? Mas aqui você tem Deus com a sua natureza e ele se manifesta por 3. Ele tem 3 manifestações, né? Ele tem 3 pessoas, né? E Deus, como eu falo no texto, ele é como se quando ele olhasse para o espelho, imaginar um espelho celeste no céu assim, e Deus ele falou, vou me olhar no espelho. Deus ele vai ver o seu filho Jesus. Ele não vai ver ele. Entendeu? Até porque Deus Pai, a gente imagina Deus Pai como se fosse um senhorzão assim, tiozão, cabelo branco, barba. Mas não, é assim, né? Deus Pai, ele não tem imagem. Por isso que no Antigo Testamento era proibido fazer imagem de Deus, porque ele não tem imagem, ele não é visível, né? Só que Deus ele não tem imagem. Quem é a imagem de Deus? Quem é a imagem de Deus? É o Jesus Cristo encarnado. Por isso que depois de Jesus Cristo pôde se fazer imagem de Deus, porque Deus ele se fez visível. Certo? E Deus ele olha para si. Ele olha no espelho. Se Deus fosse olhar no espelho, ele vai ver quem? A Cristo. Entendeu? Porque Deus, se olhar no espelho, não tem imagem para ver. Porque Deus ele é espírito puro. Agora, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, ela se encarnou. Por isso que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela é Deus e ela é homem. 100% Deus e 100% homem, que a gente vai ver em outra oportunidade. Essa questão da consubstanciação entre Pai, entre Deus, entre a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus na pessoa divina de Jesus. Entendeu? É outra questão que é muito mais difícil. Né? Não é mais difícil que a Trindade. Né? Mas a questão. Então minha mãe vai falar um pouco, assim, por um exemplo empírico,
né? Que vamos dizer, como esse exemplo da alma que eu dei é ruim, esse é pior. Mas é bom pra gente ilustrar um pouco, né? Eu Então quero vamos lá. perguntar. Já vou passar pra você, Marina. Deixa. Minha mãe agora está mostrando Nós três. temos, Vai lá, mãe. nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós não podemos dizer que eles são três pessoas diferentes. Na verdade, eles são, mas eles compõem uma só pessoa, né? Uma só natureza. Uma só natureza. Então, quando se junta os três, aí que a gente vai entender como é que ele é. Ele é assim, né? Mas Deixa entender mais ou menos, né? A gente não entende, né? Mas. isso. Os três é uma chama só, porque Ó, os três é uma pessoa só. você tá vendo? Tem três velas em um único fogo. Você tem três pessoas em uma única natureza. O exemplo é ruinzinho, mas é bom ao mesmo tempo. Isso que é legal, sabe? É como um computador. Você tem. É outro exemplo ridículo. Você tem o monitor, o teclado e o mouse. Se você não tiver mouse, você não mexe. Se você não tiver teclado, você não escreve. Se você não tiver, entendeu? Então, você tem uma natureza de você querer usar o computador em três manifestações que precisam estar juntas. Ou seja, um exemplo terrível, um pior que o outro. Mas esse exemplo da vela, você viu, você tem três velas e você tem um fogo. A Trindade você tem uma essência e três pessoas. Então, agora, a gente não falou até agora do Espírito Santo, mas antes de falar do Espírito Santo, Marina. Oi, obrigada, Felipe. Não, você falou assim sobre as revelações de Deus, né? Falou que Deus seria o Espírito e aí teria Jesus, que é outra revelação, só que é uma revelação mais como é que fala? Mais consistente. Não, seria consistente a palavra, seria Visível. uma imagem, com uma imagem, né? Mais física, né? E aí eu fiquei pensando que tem o Espírito Santo também, né? E aí o Espírito Santo, talvez a revelação dele seria o Espírito, e aí eu pensei que então Deus pudesse ter um outro tipo de constituição, sabe? Para ser diferente os três. Sim. A questão é, Deus não vai mais se encarnar. Então, teve uma heresia que era muito engraçada. O cara falava, eu sou a encarnação do Espírito Santo. Né? Se Jesus se encarnou, se o verbo se encarnou, então o Espírito Santo vai se encarnar. Então eu sou a encarnação do Espírito Santo. Só que aí ele acabou morrendo, né? Fazer o quê? Aí o Espírito Santo morrer assim, né? Então tem heresias que é só esperar o tempo passar que ela cai, né? Tipo ir em Cristo, né? Falando que é a volta de Cristo, a reencarnação de Cristo, né? Quem conhece o ir de Cristo sabe a figura, né? É engraçadão, né? Aí um dia ele vai morrer, o pessoal vai falar, ah, legal, Cristo morreu de novo, né? Ou seja, não é Cristo. Enfim, essa observação da Marina é importante, né? Porque a gente está falando de trindade, mas até agora a gente está na dualidade. A gente está falando de Pai, Filho, Pai, Filho, e o Espírito Santo. Ou seja, Deus ele gera na eternidade Jesus. Nós já sabemos que a eternidade ela já não tem começo, nem meio, nem fim, mas é um eterno presente. Nós não entendemos isso porque nós somos limitados intelectualmente em todas as questões, e iremos entender isso quando encontrar com Deus face a face. E ele vai, a nossa inteligência vai se ampliar, né? Porque lá no céu a gente seremos muito mais inteligentes que agora. Eu penso assim, desculpa, só. Eu penso assim no tempo que você falou assim que Deus só tem o presente. O Eu penso eterno, assim, o mais correto, Deus só tem o eterno. o eterno, isso, desculpa. Porque cada planeta tem um tempo diferente. Se for em Marte, tem um tempo. Se for em Vênus, tem um tempo. Então, tudo é relativo. Então, por que Deus não teria um tempo assim que fosse diferente também, né? Então, eu entendo melhor pensando nisso também. Obrigada. Sim. Então, Deus, o universo ele tem tempos diferentes. E isso a física explica. Mas Deus, ele criou tudo isso, né? E como criador, ele está acima da criação.
Então, sabe, é um exemplo muito besta de novo. Eu tô cheio de exemplo besta hoje. Ô, Felipe, Oi. eu posso ler essa terceira parte para concluir a segunda pessoa da Santíssima Trindade? Aí você pode entrar de cabeça já no Tá, Espírito Santo. tá, mas rapidão. Sabe, todo exemplo que a gente dá sobre a Santíssima Trindade é insuficiente. Mas, por exemplo, eu estava olhando uma formiguinha andando bem devagarinho mesmo, assim, a formiguinha andando. Ela estava indo para um ponto, ela está aqui no ponto X, ela está indo para o ponto Y. E eu consigo ver para onde ela vai ir. Certo? Eu estou acima da formiga. E a formiguinha está indo para o ponto X e o ponto Y. Eu posso mudar ela de lugar, mudar ela de outro, entendeu? Mas se eu não mexer, ela está indo do ponto X para o ponto Y. Deus, a gente na criação, a gente é como se fosse uma formiguinha indo do ponto X para o ponto Y. A gente olha o passado, de onde que ela, Deus, a gente está olhando a formiguinha, a gente olha o passado, onde que ela vem, onde que ela está, onde que ela está indo, mas eu sempre estou olhando a formiguinha, eu sei para onde que ela veio, onde ela está, onde ela vai. Deus é a mesma coisa que a gente. Na eternidade, no eterno presente que Deus está, Ele nos vê no nosso passado, Ele sabe onde está e vai sabendo onde está nosso futuro. Porque Ele está olhando a formiguinha andando, entendeu? Do X pro Y. É um exemplo muito besta, porque é muito mais que isso, né? Mas, basicamente, nós temos essa questão. O tempo de Deus não é o nosso. Pode ser em Marte, Urano, pode ser em outra galáxia, pode ser nos confins do universo, pode ser no planeta X, planeta Y, pode ser o tempo diferente da Terra, mas mesmo assim é passado, presente e futuro, não é eterno. E Deus está no eterno, ou seja, a concepção de tempo de Deus é que não tem tempo, é eterno. É tempo kairos. Quando fala tempo kairos, é que é o eterno em relação ao presente. Dali, Sônia. Por isso, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho ou o Verbo do Pai, é Deus como Pai. Possui juntamente com Ele e o Espírito Santo a plenitude da divindade. É Deus de Deus, luz de luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Como dizemos no credo da missa, o próprio Cristo o proclamou abertamente ao dizer: o Pai e eu somos um. João 10:30. Beleza. Então, Deus gerou Jesus quando? Não sei quando. Foi no eterno. E no eterno não tem começo, nem meio, nem fim. O tempo tá diferente. A gente é formiguinha. Aqui o tempo passa. Aqui o tempo não passa. Aqui é eterno. É sempre em, como diz Santo Tomás de Aquino, é sempre o tempo em ato. O que significa isso? Aqui a gente está na potência pro ato. A gente está aqui para ir para lá. A gente está na potência. Eu tô com sede. Bebo água. Estou dando aula de crisma. O tempo está passando. Minha mãe já está olhando o relógio. Entendeu? Ou seja, estamos potencialmente... Vocês são potenciais crismandos. Vocês são potenciais crismados. Qual é o nome que dá para isso? Crismandos. Vocês são potenciais batizados. Qual é o nome que se dá para isso? Catecúmenos. Ou seja, a gente sempre é algo em vista de algo no futuro. No presente, no tempo de Deus, não. No tempo de Deus, Deus está... poxa. Deus está... Alguma coisa caiu em mim aqui. Deus está gerando Jesus desde a eternidade. Isso é agora. Isso é agora. Isso que é o bonito. Porque Deus, ele sai lá do Cronos, do tempo dele, para vir no nosso através de Jesus Cristo. Entendeu? Mas isso é assunto para outras aulas, né? Senão a gente vai adentrar muito longe. Vamos lá, mãe. Vamos falar agora do Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade recebe na Sagrada Escritura e na tradição cristã o nome misterioso de Espírito Santo. Ele é o laço de união entre o Pai e o Filho, o amor subsistente que os abraça e consuma na unidade. O Pai, com efeito, vendo refletido em sua própria divina essência o seu Verbo divino,
que é a imagem perfeitíssima de si mesmo, o ama com um amor sem limites. E o Verbo, que é a luz do Pai, seu pensamento eterno, sua glória, sua beleza, o esplendor de todas as suas perfeições infinitas, devolve ao seu Pai um amor semelhante, igualmente eterno e infinito. E ao encontrar-se a corrente impetuosa de amor que brota do Pai com o que brota do Filho, jorra, por assim dizer, uma torrente de chamas, que é o Espírito Santo, amor único, embora seja mútuo, vivente e subsistente, abraço vínculo, beijo inefável, que consuma o Pai e o Filho na unidade do Espírito Santo. Isso foi poético, né, gente? Isso foi poético. Lindo. Agora você fala, ô Felipe, foi poético, mas não entendi uma linha, né? Quem quem não entendeu. Mas vamos lá. Não tem problema, vamos tentar elucidar um pouco as coisas. E agora caminhando para o nosso final. Final da aula, não da vida, eu espero. Né? Vamos lá. Pai e filho. Felipe já falou umas 15 vezes que o pai gera o filho na eternidade. Só que se o pai é uma pessoa e o filho é outra, foi a Mônica que falou que Deus é amor. Foi lindo que a Mônica falou, Deus é amor. E Deus ama seu filho. Ele está gerando e amando o seu filho. O filho está amando o pai. E o amor do pai e do filho, isso aqui é lindo, isso é poético, isso é lindo, isso é maravilhoso. O amor do pai e do filho flui no Espírito Santo. Ou seja, se Deus eternamente gerou Jesus, Jesus eternamente gerado ama o Pai, então eternamente ele amou o Pai. Ou seja, o amor de Deus é eterno. O amor do Filho para o Pai é eterno. Porque não existiu nem começo, não tem meio, não tem fim. É eterno. Sendo assim, se o amor de Deus é eterno, o Espírito Santo é eterno também. O Espírito Santo é Deus, porque o Espírito Santo é o resultado do amor do Pai com o Filho. Ou seja, na geração do Pai, na geração do Filho, surge o Espírito Santo. Por quê? Porque o Filho ama de volta o amor que é gerado pelo Pai. Não sei se deu para entender, se não entendeu, eu fiquei uns 3 anos para entender, mas entendi um tempo depois. Que Deus, ele nos ama. Se Deus, ele nos ama, nós, vamos pensar assim, vamos encarnar esse pensamento. Se Deus, ele nos ama a nós, pecador, blasfemo, que fala palavrão, que é desonesto. Se Deus ama nós, que joga chiclete na rua para os outros pisar. E se Deus ama nós, que joga lixo na rua. Se Deus ama nós, que desrespeita nossos pais. Se Deus ama nós, que faz tanta coisa ruim. Enfim, imagina o quanto de amor que ele ama o seu próprio filho. O amor que Deus tem para o seu filho Jesus é o maior amor de todos. É um amor eterno. Então, quando a gente fala Deus me ama, significa dizer que Deus, ele quer me mandar o Espírito Santo, que é a caridade de Deus, é a ação de Deus. Né? Então, o Espírito Santo é resultado do amor do Pai com o Filho, como diz o texto. E por isso que quando chega na pessoa do Espírito Santo, o texto fica poético. Porque isso é lindo, isso é bonito, isso é de verdade, entendeu? Você pode pegar esse texto e fazer um retiro de 40 dias só pensando nesse texto. Entendeu? E assim, nós apresentamos de modo limitado a Santíssima Trindade. Perguntas, questões. Agora é com vocês. Nenhuma? Então, Felipe, eu vou passar não é lição de casa, é só um pequeno dever.
Vamos... Cada um vai escrever na Presta sua atenção. para dizer na semana que vem com qual dos três, qual das três pessoas da Santíssima Trindade você se identifica mais? Com Deus Pai, com Deus Filho ou com o Espírito Santo? Lembrando que os três são um só. Mas quando você está naquele perrengue, para quem você clama mais? A Jesus Cristo? Ou clama o Espírito Santo? Ou você clama Deus, Abba Pai, Paizinho? Né? A gente gostaria de saber qual deles você lembra em primeiro lugar, assim, num instante de tristeza, socorro, medo. Deu para entender, né? Então, vocês colocam assim, eu tenho mais intimidade quando eu vou rezar com Jesus. Mas agora adiante, quando a gente for rezar com Jesus, a gente vai saber que não é só para Jesus, que o Espírito Santo está ouvindo e que Deus Pai está também participando dessa oração. E vice-versa. Quando for com o Espírito Santo, Deus Pai e Jesus está ali. E quando for com Deus Pai, Jesus e Espírito Santo também está ali naquela oração. Bom, Ô, Matheus, faltou você falar sobre o atributo de Deus. Mas segura aí um pouquinho. Segura ainda. Olha aí. Eu posso te mandar depois, tô com vergonha de falar. Tá bom, pode mandar. Pode mandar, não tem problema. Débora, tá aí? Tá viva? Tô sim, tô viva. Débora, o que você achou da aula de hoje? Achei muito interessante, inclusive eu estava fazendo algumas anotações aqui, principalmente na parte do Deus Pai, né? Porque é engraçado como o Espírito Santo ele é capaz de tocar a gente, né? Como a filosofia ela é importante para todos nós e como uma coisa liga a outra, é incrível. Realmente é inexplicável. É incrível como uma coisa interfere na outra para que as duas se aconteçam, né? Filosofia, antropologia, é interessante. Você, como jornalista, devia estar falando, mas de onde que o Felipe tirou esse texto? Né? Eu quero aquelas fontes. E eu esqueci de falar das fontes, gente. Esse texto, como na aula seguinte, ele está no site do... Eu vou colocar aqui. padrepauloricardo.org.br Grande padre. .org.br. Aí vocês, não, vou ler o texto na íntegra. Aí vocês vão ter que assinar, porque esse texto é para assinantes, né? Porque eu sou aluno do Padre Paulo Ricardo, eu assisto todos os cursos dele e ele muito influencia. Enquanto eu catequizo vocês, eu sou catequizado por eles. E assim, a fé é passada, né? A fé é passada por tradição, né? Então, gente, Pablo, você tem alguma questão, contribuição? Ô, Débora, você tem alguma questão? Não. Tranquilo. Oi? Você tem alguma questão, alguma dúvida? Eu tenho muitas. Não, lógico, a gente tem dúvidas, né? Mas eu tô anotando aqui as coisinhas. Principalmente, assim, uma dúvida minha na verdade, isso é uma coisa óbvia. Mas o Espírito Santo, ele nada mais é do que, digamos assim, que a intuição, né? E o dom de certas... intuição, a luz, e se todos eles são ligados um ao outro, por que tem nomenclaturas? O porquê disso? Para ter uma certa separação? Você consegue me explicar? Olha, a resposta mais óbvia é porque Deus quis. Porque Deus ele poderia ter se fechado, sabe? Deus ele poderia ficar na dele e falar, eu sou Deus e já era. Né? Só que quando Deus ele manda Jesus, ao mesmo tempo, acho que ele falou, já que eu me revelei em Deus Pai e Deus Filho, vou me revelar logo de uma vez. Vou revelar que eu sou o Espírito Santo também, né? Então, acho que... Mas o porquê é um mistério, Débora. Eu sei que como jornalista, você vai ficar frustrada quando você não consegue
todos os fatos, né? Ah, sim. Eu posso dar uma ideia? Mentira. Não, é porque, assim, eu acho que são coisas misteriosas, né? Mas acho que até Jesus, assim, né, na infinita sabedoria dele, deu nomes para a gente para ilustrar, né, esse mistério, né? A gente não vai saber quem é o Pai, né? Mas se a gente sabe que ele dentro ele é o Pai, né? A gente já sabe que ele tem uma posição, né? A gente sabe que o Cristo é o Filho, a gente já sabe que aquele é mais ou menos o papel dele. A gente sabe que tem um Espírito Santo, então a gente já sabe que cada um assume essa pessoa, assim, para a gente conseguir entender, realmente fazer uma associação, mas são coisas mais misteriosas, né? Ó, agora eu vou Mas dar um acho que spoiler. Ó, o spoiler é o seguinte. Agora que a gente entrou na Trindade, vocês estão querendo saber profundamente quem é cada um da Trindade, né? Agora, e a gente vai falar sobre cada um deles. Só que não nas próximas aulas. Porque antes de chegar na Trindade, como que eu vou falar de Jesus? E Jesus, ele tem uma função. Ninguém conhece a Deus, somente Jesus. Jesus fala, somente eu conheço a Deus. E Jesus, ele quer nos levar, ele quer ser essa ponte. Porque como Jesus ele se encarnou, ele quer ser pontífice, né? Ele quer ser ponte entre nós, desse mundo, a Deus que está no eterno. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho para quê? Para Deus. Para quem, né? Para Deus. A verdade e a vida. Por isso que só existe um único jeito de você ver a Deus. É você morrer na fé, em estado de graça em Jesus Cristo. Porque aí, após a vida, nós iremos ver a Deus Pai. Né? Isso é um spoiler das aulas, mas agora a gente vai entrar na questão do pecado e da salvação. A gente vai falar sobre a criação, né? A gente vai falar sobre o mundo dos anjos, a gente vai falar... Porque antes de Deus criar a gente, Deus criou o mundo angélico, né? Não, tipo assim, eu vou criar o mundo, já era. Não, ele criou os anjos, né? Depois de criar os anjos, ele criou o nosso mundo. Aí começa Gênesis, a Bíblia, né? E a gente vai falar do Gênesis, a gente vai falar do pecado de salvação, né? A gente vai falar dos profetas, a gente vai falar das figuras do Antigo Testamento, tipo Davi, a gente vai falar de Abraão, de Moisés, dos 10 mandamentos. Porque sem isso, como que a gente vai falar de Jesus? Jesus vai cair de paraquedas. E Jesus é lindo, maravilhoso, morreu por nós, acabou. Mas morreu por nós por quê? Por causa de quê? Né? Porque era necessário e tinha que ser. Não tinha outro jeito da nossa salvação ter acontecido, a não ser pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso a gente vai ter que estudar o Antigo Testamento. Então preparem a sua Bíblia, né? Que a gente vai entrar nessas questões. Né, Sônia? Isso quer dizer, o tempo você já está dando spoiler. Estou introduzindo. Então vamos agradecer a Deus, né? Por esse encontro, por tudo que foi dito, por tudo que foi pedido. Agradecer a Deus por tudo que Ele fez, faz e fará por cada um de nós, por toda essa iluminação, como foi a luz daquela vela, né? Que veio iluminar nossa alma. Eu explico sempre no curso do batismo que aquela vela que a criança recebe acesa não é nada mais, nada menos que a luz do Espírito Santo para iluminar a vida dela. E que esse Espírito Santo que recebemos no batismo, essa luz que recebemos dos nossos padrinhos, continue iluminando mesmo todo o nosso ser, todo o nosso interior, que afaste de nós todas as trevas da inimizade, do medo, do ódio, da insegurança, da falta de paz. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Até a próxima semana, nos deixe fortes, sadios, né? Para ter o próximo encontro, e que o Senhor enche o nosso coração também de ansiedade, da santa ansiedade por Deus, da santa vontade de conhecer as coisas de Deus, para que possamos ter mais intimidade com esse amor, que Deus é amor,
O amor nos ama e nós precisamos amá-lo como ele merece. Amém? Amém. Então vamos rezar uma Ave Maria, pedir a Nossa Senhora e ela esteja intercedendo por nós, por nossas famílias, pelos nossos parentes, nossos vizinhos, nossa cidade, nosso país, para que sejamos livres desse vírus que está roubando muitas vidas, que venha a paz na nossa cidade, que venha a paz nas nossas famílias, venha também toda a sabedoria sobre o nosso governo, para que possa gerar empregos, para que possamos sair desse redemoinho. Amém? Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Gente, Estivemos reunidos? em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, Stephanie, está viva? Oi, tô? Oi. Você gostou da aula? Gostei. Achei interessante. Você entendeu a Trindade? Entendi. Então vou ter que fazer a aula de novo. Não precisa não. Porque o objetivo dessa aula é não entender, mas sim crer. Sabe? Sim. Só isso. Sim. Então, gente, agradeço a todos vocês por essa aula, pela presença de todos. Que vocês tenham um bom fim de semana, tomem cuidado, entendeu? Ainda nesse fim de semana, quem é de São Paulo pode ir à missa, eu irei. Mas se o bispo, agora é importante, se o bispo falar que devemos ficar em casa, nós ficaremos, porque não é governador nem presidente que manda na nossa fé. Não é o poder circular, é o poder espiritual da igreja, entendeu? Então, sejamos obedientes à nossa Santa Igreja. Claro, se você preferir ficar em casa, você não está em pecado, certo? Porque nesse tempo de pandemia, o preceito dominical foi dispensado, justamente para conter o vírus, né? Mas quem puder, quem use máscara, use álcool gel, mas vamos à missa, gente. Vamos à missa enquanto nós podemos, porque o nosso maior tesouro é a Eucaristia e nós não podemos viver sem ela, entendeu? E eu espero que através desse curso, esse amor a Jesus Cristo, que a gente falou de Deus que está lá na Trindade, lá em cima, mas, sabe, pela Eucaristia, Deus ele se faz presente na nossa imanência, nesse mundo aqui, e nós podemos tocá-lo, comungá-lo e vivê-lo. Amém? Amém. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. É claro, quem não é batizado, não comungue, pelo amor de Deus. Quem não tem primeira comunhão, não comungue. Mas ir à missa, adorar Jesus sacramentado, é importante. E faz a gente crescer. Porque estudar é bom, mas sem oração... eu falei tudo isso para falar isso que eu tenho que falar agora. Estudar é bom, mas sem oração, vira um conhecimento estéril. Não dá frutos. Então é estudar e orar. Orar e estudar. Amém? Amém. Encerramos? Então, Podemos encerrar por aqui. Estou encerrando a minha gravação.